Olá, nós somos a equipe Uirapuru Aerodesign. Este projeto foi concebido para a 22ª competição SAI Brasil Aerodesign. A equipe pertence à Universidade Federal do Pará, vinculada à Faculdade de Engenharia Mecânica e Elétrica, tendo como orientadora a professora doutora Ana Paula Matos, como capitã Beatriz Seabra Mello, e ao longo dessa apresentação teremos a narração de Andrei Coelho e Diego Miranda. Inicialmente, a equipe tomou conhecimento dos objetivos principais da competição SAI Brasil com base no regulamento da mesma, que cita 5 ações específicas para o cumprimento dos objetivos que são conceber, projetar, documentar, construir e voar uma aeronave radiocontrolada de forma otimizada, capaz de executar um desafio específico que na classe micro seria a extração de uma carga em pleno voo através de um paraquedas extrator. De posse dos requisitos e restrições do projeto, a equipe verificou a viabilidade tecnológica para que fosse feito um esboço do projeto e, consequentemente, um primeiro dimensionamento. Foi feito um layout preliminar, realizado algumas análises iniciais e, assim, feito um novo dimensionamento e aplicadas técnicas de otimização. Foi feita uma nova revisão do layout e aplicadas técnicas de controle de qualidade. Dessa forma, chegamos ao último redimensionamento e aplicadas técnicas de otimização. Obtendo resultado satisfatório, temos assim o projeto preliminar. A subequipe de desempenho iniciou as simulações do grupo motopropulsor através do software eCalc PropCalc, uma ferramenta capaz de receber parâmetros gerais como dimensões da aeronave, célula da bateria, ESC, motor e até mesmo a hélice utilizada. Avaliou-se o empuxo estático, corrente, potência elétrica e RPM de dois tipos de motores, o IMAX GT 5325 e o Hacker A60, com dois tipos de hélices, a 19 por 12 e a 17 por 10. Após as simulações, concluiu-se que o melhor motor seria o IMAX GT 5325 com hélice 17 por 10. A tração disponível foi obtida através de software e a requerida foi calculada. Os resultados geraram gráficos no software MATLAB com base na tração, velocidade e altitude. A potência disponível e requerida foram calculadas e geraram curvas. É importante destacar o ponto de interseção na altura de 600 metros, que resulta no grupo motopropulsor uma potência de 248,71 watts. Fez-se necessário o cálculo da velocidade máxima de cruzeiro, de mergulho e de estou da aeronave. Vale ressaltar que a massa específica do ar utilizada nos cálculos foi da cidade de São José dos Campos. De acordo com o gráfico de envelope de voo, conclui-se que o teto absoluto da aeronave é de 10.000 metros, representado pela altura em que as curvas de potência se tangenciam. De acordo com dados obtidos pela equipe e listados pela competição, calculou-se o peso máximo de decolagem, a altitude, o peso operacional e a distância percorrida na decolagem da aeronave da equipe. Para a decolagem, temos a razão de subida, que representa a velocidade vertical da aeronave e está destacado na tabela, bem como seu valor máximo e os seus respectivos ângulos. Na análise de desempenho de planeio, foi considerado o motor em marcha lenta e a aeronave não tracionada para o cálculo do ângulo e da razão de planeio, de acordo com o máximo alcance e autonomia. Para o pouso, o comprimento máximo da pista foi de 100 metros e o peso máximo da aeronave no momento do pouso a uma altitude de 600 metros seria de 60,24 newtons e a distância percorrida, desconsiderando a carga lápis, seria de 91,43 metros. Traçou-se o gráfico de previsão de carga paga em função da altitude e densidade. Sabendo que a carga máxima em São José dos Campos seria de 7,25 kg e o peso máximo da aeronave para o pouso seria de 60,24 newtons, limitou-se a carga paga fixa para 2,34 kg. Para o projeto aerodinâmico, partiu-se de determinadas restrições, tais como massa, razão de aspecto, eficiência de Oswald, envergadura da asa, velocidade de cruzeiro e coeficiente de sustentação. Algumas dessas variáveis foram determinadas a partir da literatura e outras foram determinadas a partir de dados de outras subequipes. Fixando a envergadura e variando a corda, escolheu-se 4 configurações para serem analisadas. O método de análise foi o método da linha de sustentação de Prandtl no software XFLR5. Assim, obteve-se a eficiência aerodinâmica para cada uma das 4 configurações e levou-se em consideração as restrições geométricas estabelecidas anteriormente. Considerou-se também que quanto menor essa geometria, maior seria o espaço disponível para os outros componentes da aeronave. Sendo assim, escolheu-se a configuração 1 de corda 30 cm. A partir da configuração escolhida, foi possível analisar a distribuição de sustentação da mesma no software XFLR5. Para a seleção do perfil, 4 fatores foram considerados como sendo os mais importantes, sendo eles CL máximo elevado,
um CD reduzido, um CM predominantemente negativo e a relação CL-CD elevada. Considerando tais aspectos, obteve-se o perfil Irapuru a partir da interpolação dos perfis Epler-423 e Seligo 223, onde o mesmo apresenta um modo de fuga otimizado. Além disso, como destacado em azul, o perfil Irapuru apresenta uma maior eficiência aerodinâmica. Para os perfis da empenagem, foi considerado tanto a espessura do perfil quanto a relação CL-CD, e considerando os parâmetros observados, escolheu-se o perfil NACA 009. Ainda no software XFLR5 foi possível obter a polar de arrasto, considerando empenagem, asa e fuselagem. Além disso, foi feita a análise CFD na asa e na fuselagem, obtendo a variação de pressão e a variação de velocidade ao redor desses componentes. E assim obteve-se o aspecto final das superfícies sustentadoras. A subequipe de cargas e aeroelasticidade construiu o diagrama VN baseado no uso das velocidades estruturais e os fatores de carga de manobra para a determinação do envelope de voo nas situações críticas e seguras. Para a aeronave projetada, temos a velocidade de mergulho de 36,6 e adotou-se as velocidades de rajada de 5,84 e 2,87 metros por segundo. A distribuição de sustentação ao longo da asa é determinada pela aproximação de Schrank, a qual modela o comportamento das cargas nas superfícies estruturais. Nos gráficos estão representados os esforços cortantes e fletores na semi-envergadura da asa. Nas condições de fator de carga unitário, máximo positivo e máximo negativo, determinou-se as cargas de equilíbrio na empenagem horizontal. Para a carga devida à manobra, determinou-se para os fatores de carga máximo e mínimo e foram obtidos respectivamente os acréscimos de 2,69 N e menos 4,48 N. Para a carga de manobra total, a máxima carga ocorre na saída para a velocidade de 36,60 metros por segundo, sendo avaliada em 49,56 newtons. Para a empenagem horizontal, adotou-se a força máxima aplicada como sendo carga total de manobra, visto que a mesma é crítica. Nos gráficos estão representados os esforços cortantes e fletores na empenagem horizontal. Para a empenagem vertical, a carga de manobra é calculada para o fator de carga máximo, assim obtém-se o valor de 12,25 newtons. E a carga de rajada é no valor de 5,10 newtons. Da mesma forma como na empenagem horizontal, na empenagem vertical também é adotada a força máxima como sendo carga total de manobra. Os gráficos representam os esforços cortantes e fletores na empenagem vertical. Foram determinadas as cargas nas superfícies de comando, sendo elas no aileron, no profundor, no leme, sempre com fator de correção de 1,25. Também foram determinadas as cargas no berço do motor, as cargas no trem de pouso na aterragem nivelada, as cargas laterais na aterragem e as cargas na frenagem. Para a divergência foram encontrados valores de pressão dinâmica e velocidade, e para eficiência e reversão de comando foram encontradas pressões dinâmica, velocidade e eficiência. O Flutter foi analisado e, ao considerar escoamento bidimensional, pode-se chegar à coalescência de modos de vibração a uma velocidade de 124 metros por segundo com uma pressão dinâmica de 8.887,33 pascal. O gráfico representa as curvas da relação entre frequências e amortecimentos com a velocidade do ar. No que diz respeito ao projeto estrutural, a parte mais importante é a determinação da geometria, a qual é oriunda tanto de dados de outras subequipes, quanto de restrições e requisitos e até mesmo de propriedades dos materiais. Após isso, essa geometria é submetida a uma análise estrutural, seja analítica ou em elementos finitos, caso ela suporte as cargas submetidas, a mesma é otimizada e posta como design final. Caso contrário, a geometria é refeita. Nessa tabela observada o material utilizado em cada componente, temos fibra de carbono para a longarina e teobum, madeira balsa para as nervuras e fuselagem, nylon 6.0 para os acoplamentos e rodas e alumínio 6061 para o conjunto trem de pouso. Foi feita a redução de massa nos componentes com maior fator de segurança, sendo 1,5 o mínimo estabelecido pelo projeto, em especial o trem de pouso e a fuselagem. A partir de simulações feitas no pacote ANSYS, para a asa tem-se como condição de contorno a longarina engastada na fuselagem, em conjunto com as cargas, resultando em uma tensão de aproximadamente 157 MPa. A deformação foi de aproximadamente 19 mm nas pontas e o fator de segurança obtido de 1,9. Para o trem de pouso, considerou-se a condição crítica de pouso sobre uma das rodas, obtendo tensão máxima de 187 MPa. Para a deformação, obteve-se 6,4 mm e o fator de segurança 1,54. Para a fuselagem, foi considerado as cargas dos periféricos acoplados na mesma, obtendo-se, portanto, uma tensão máxima de 55 MPa. Para a deformação, obteve-se 6,5 mm e o fator de segurança 2,06. Para a carga fixa, escolheu-se o aço e para a carga lápis,
escolheu-se areia grossa seca. De um ponto de vista geral, tem-se que o peso vazio do avião é 3,09 kg, a carga lápis é 1,67 e a fixa 1,64. Além disso, com os dados obtidos e os dados do fabricante, foi possível obter a margem de segurança para cada componente da aeronave, e assim obteve-se o aspecto final do avião. Para a subequipe de estabilidade e controle, foi feita uma breve revisão bibliográfica, dimensionou-se tanto a empenagem quanto as superfícies móveis, calculou-se as deflexões e também calculou-se a estabilidade tanto estática quanto dinâmica. Para a empenagem horizontal, partiu-se do conceito de margem estática, fixada como 15%, e com um CG de 33%, e obteve-se o coeficiente de volume de cauda horizontal. Após isso, calculou-se tanto a área quanto a envergadura desse estabilizador. Para a empenagem vertical, partiu-se do coeficiente de momento de guinada e assim obteve-se o coeficiente de volume de cauda vertical. Após isso, obteve-se tanto a área quanto a envergadura do estabilizador vertical. No que tange às superfícies móveis, é válido salientar que o aileron foi calculado a partir de dados da literatura, enquanto que o leme foi calculado a partir de dados de vento de través e o profundor foi calculado a partir da trimagem longitudinal. Com as configurações obtidas, foi possível calcular a estabilidade estática tanto longitudinal quanto direcional, onde ambas demonstraram ser estáveis. Em estabilidade dinâmica, os polos negativos evidenciam que a aeronave é estável, e os dados de amortecimento e da frequência também são satisfatórios. Para analisar a qualidade de voo, utilizou-se duas normas, e em ambas a aeronave demonstrou qualidade de voo nível 2, o que é razoável do ponto de vista do projeto. Outro dado importante são as respostas da aeronave após o input de 1 grau no profundor, onde os parâmetros observados se estabilizam. Inicialmente, a subequipe de elétrica analisa os requisitos do regulamento da competição no que se refere ao projeto elétrico. É feita uma revisão bibliográfica dos componentes e dos procedimentos a serem utilizados, é verificada a disponibilidade de material e tecnologia da equipe para então ser realizado o dimensionamento do sistema elétrico. É importante lembrar que a subequipe de elétrica trabalha diretamente com dados pré-determinados vindos das subequipes de cargas e desempenho. Em seguida, é feita a escolha dos componentes e a projeção dos mesmos na aeronave e segue para a fase de testes, e então é verificado se o projeto elétrico é eficiente. Se não, é feita uma nova escolha dos componentes e a projeção dos mesmos e segue para uma nova fase de testes. Se for eficiente, é escrito o relatório final. Diante disto, esta é a arquitetura do projeto elétrico da aeronave da equipe, bem como a projeção dos componentes eletrônicos na fuselagem. Foi realizada a demanda de corrente do motor e dos servos motores de acordo com as suas especificações e a quantidade dos mesmos que irão compor a aeronave. A bateria escolhida para o sistema propulsivo foi a Turnidi polímero de lítio de 6 células de 4.000 mAh e uma descarga de 30C. Com o motor em regime máximo, a bateria tem uma duração mínima de 3 minutos. A bateria escolhida para o sistema de controle foi a Turnidi Nanotecnologia fosfato de lítio-ferro de 2 células, capacidade de 1.450 mAh e uma taxa de descarga de 20C. Com as cargas da superfície de controle em regime máximo, tem uma duração mínima de 15,42 minutos. Para o auxílio do controle da velocidade e da potência do motor, temos o ESC Turnidi Plus 32. Para o transmissor receptor, foi escolhido o Airtronics RSB 8000 com sistema espectro de difusão em frequência variável, 2,4 GHz de 8 canais. O arm plug foi confeccionado pela própria equipe e o volt-watt do tipo buzzer. O dimensionamento dos fios foi baseado na NBR 5410, de acordo com a corrente máxima de trabalho do motor e dos servos motores. Para um projeto elétrico seguro, foi realizado um checklist, que seria composto pelo correto dimensionamento dos fios, a aplicação dos fatores de correção, o correto isolamento dos fios, a indicação visual dos circuitos, plugs com capacidade de corrente conivente com a requerida e o ESC adequado com as especificações do motor. Para a realização desse projeto, a equipe Irapuru precisou manter o foco no objetivo para garantir que os desafios dessa competição fossem enfrentados com competência e entregasse a melhor performance da equipe. Entregasse um produto de qualidade, independente das dificuldades, dos desafios encontrados e da atual situação que estamos vivendo, a equipe se superou e conseguiu cumprir sua missão. Agradecemos a coordenação do evento, aos nossos patrocinadores. Agradecemos você pela atenção. Obrigado.